Vem aqui dar oi, vem Antonella, dá oi para todo mundo. Calma, calma. Hoje é dia das mães, gente. Fala oi. Fala oi, gente. Manda um beijo para todo mundo. Manda beijo. Aê. Agora fala tchau. Dá tchau, Valentina, para todo mundo. E o Ethan tá com o vovô. Gente, é muito bom a gente estar aqui hoje. É um culto muito especial, que é Dia das Mães. Quantas mães nós temos aqui? Temos várias. Quantos filhos nós temos aqui? Todo mundo, né? Não é possível. E nós vamos poder compartilhar com vocês uma palavra que eu acho que tem a ver com todos. Tem a ver com todo mundo. E principalmente com o nosso nível espiritual. Então eu quero pedir para você que nos próximos minutos você fique muito atento. Depois nós temos lembranças, nós temos brindes, nós temos sorteio de uma rifa que nós estamos fazendo pro E-Guerra já, sem saber se vai acontecer agora ou não. Mas eu quero que você fique muito atento. Vai estar ministrando eu e a Bianca junto. Há muito tempo nós não fazemos isso, mas vai ser uma coisa muito, muito legal, muito interessante. E eu quero que você fique atento e dá um oi para todo mundo aí. Paz, gente! Boa noite! Oi, gente! Né? Eu espero que todos tenham tido um domingo abençoado. Eu espero que todas vocês tenham compartilhado, né, alguns momentos em família, tenham compartilhado algo bom, tirado fotos, aproveitado até, feito algumas receitas juntas, né, lembranças juntos, isso é muito bom. E é algo que a gente sempre tem que lembrar e não esquecermos também de cultivar. O cultivo é a essência que a gente está fazendo para o nosso futuro. Quem planta hoje terá lembranças amanhã também, né? Então é com muita alegria que eu e o pastor Micael, nós estaremos aqui. Vamos falar um pouco da dinâmica lá de casa, né? Eu separei tantas coisas bacanas de tantos perfis que eu vi de tantas mulheres tementes, ousadas, que são audaciosas e elas mesmo assim, com todo esse fervor dentro delas, elas não desobedeceram a Deus. E eu acredito, eu tenho certeza que isso também está sobre nós, amém? Gente, então vamos lá. Pega a sua Bíblia, quem está com a Bíblia, pega e abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Versículos 26 e 28. Gênesis 1, 26 e 28. Gênesis 1, 26, 28. Gênesis é o livro mais fácil de achar. Você abriu a Bíblia, você acha Gênesis, que diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Coisa que a Bianca pegou para valer na vida dela, né? Sejam férteis e multipliquem-se, né? Multiplicou. Tem mais, não é só eu não. Tem mais gente assim, né? Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Diga amém. Gente, presta atenção aqui no que eu quero te falar. Algo que você precisa entender nesse dia de hoje, algo que eu quero poder compartilhar com vocês, é que sem sombra de dúvida, escuta o que eu vou te falar. Eu tenho a minha guerra, você tem sua guerra, e todos nós enfrentamos as nossas guerras. Mas se eu te perguntasse hoje, qual foi a primeira guerra que você viveu? Talvez hoje você está vivendo uma guerra no seu trabalho.
uma crise econômica, ninguém sabe o que vai acontecer. Talvez você está vivendo uma guerra espiritual. Talvez você está vivendo uma guerra no seu namoro, no seu noivado, uma guerra no seu casamento. Mas se eu te perguntasse qual foi a primeira guerra que você enfrentou? Se eu te perguntasse aonde foi a primeira guerra que você enfrentou? A resposta de todos nós seria a mesma. Porque a família é a melhor coisa do mundo. Mas a família é o lugar onde você vive suas primeiras guerras. A família é algo mais poderoso que Deus criou. Mas a família é que te prepara para a batalha pior que pode vir. Por exemplo, a primeira briga que eu tive foi com a minha irmã. A primeira pessoa que eu reclamei na vida foram meus pais. Guerra. E quando eu olho biblicamente falando, eu quero que você entenda e preste atenção para você não se perder no que eu vou te falar. Quando Deus olha para o mundo, Deus fala: criamos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos. Ele estava falando da Trindade, ele estava falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá na frente fala: e criou o homem e a mulher. Algo mais poderoso que Deus criou foi a família. Mas algo que eu quero te levar hoje a entender, mas eu quero que você tenha muito cuidado para você não achar que eu estou sendo maluco. Eu quero levar você a entender a comparação de Deus, a comparação da família de Deus com a família da terra. Se Deus falou façamos, Ele estava falando em família. Ele estava falando em família. Então, por exemplo, se eu sou a imagem e semelhança de Cristo, isso significa que a criação da família também é a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então escuta o que eu vou te falar. Eu olho para a figura de Deus, eu olho para a pessoa de Deus, e eu vejo a pessoa de Deus como o Pai, como o homem da casa, como a pessoa que dá prosperidade, a pessoa que dá proteção, a pessoa que dá o cuidado. Quando eu olho para o Filho, eu olho para todos nós. Jesus sendo filho, nós somos filhos. Agora, quando eu olho para o Espírito Santo, guarda isso, eu não estou falando que o Espírito Santo é mulher, gente, de forma alguma. Eu estou falando que a figura do Espírito Santo é como se representasse quem? A mãe. Jesus, quando ele foi, ele falou assim: eu vou, mas eu deixo para vocês um Consolador. Você já viu o papel da mãe? Qual que é o principal papel da mãe, lógico, além de amar? Consolar. Você já viu um menino falando para o pai que machucou? Eu machuquei, caí. Já viu um menino falando para a mãe que machucou? Eu machuquei, eu caí aqui, eu estou desesperado. Fez um corte aqui. À espera do quê? Da mãe consolar. Então, o que você precisa guardar no seu coração hoje é que a família do céu funciona de forma perfeita. Então Deus olhou para nós e falamos: façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, para que nós também pudéssemos funcionar de forma perfeita, de forma maravilhosa, assim como é aonde? No céu. E aí nós começamos a encarar um problema, que agora eu vou falar disso. É que muitas pessoas, por exemplo, eu vou falar de mim, da minha relação com os meus pais. Eu não tinha coragem, por exemplo, de chegar para o meu pai. Se eu tivesse medo, se eu tivesse alguma outra situação na minha vida que eu precisasse de proteção ou qualquer coisa, eu chegava para o meu pai, agarrava a perna do meu pai e morria de medo. E eu achava meu pai o cara mais... Gente, meu pai é baixinho, mas parece que eu olhava para ele assim, eu falava: nossa, que homão. Por quê? Porque aquilo que te dá o quê? Proteção. O Ethan ficou ontem comigo, por exemplo, lá embaixo. Era 00:30, a Valentina tinha dormido à tarde, tocando terror, igual ela estava tocando aqui, correndo para lá e para cá. E o Ethan olhou e falou: papai, eu estou com sono. Eu falei: vai lá e sobe, dorme com a sua mãe. Aí o Ethan subiu, na hora que ele chegou no meio da escada, a Bianca tinha apagado todas as luzes. Ele voltou correndo e chorando. Eu falei: que foi? Ele falou:
O fantasma está lá. Eu falei, cria vergonha, menino, não existe fantasma não. Ele falou, vai lá para você ver. Eu falei, eu não. De jeito nenhum, eu nunca. Você é doido? Aí ele falou assim, então eu vou ficar aqui. Eu falei, não, você vai agora dormir com sua mãe. Você não quer dormir? Vai lá e dorme. Não, tá tudo bem. Vem correndo para onde? Para o pai. Agora se eu falasse para você hoje, eu e meu pai somos melhores amigos. Hoje nós almoçamos depois do almoço das mães lá na casa dele. Sentamos e fomos jogar videogame. Jogamos videogame, conversando. Hoje, se eu precisar de qualquer coisa, eu chego no meu pai. Hoje eu me abro com meu pai. Hoje, qualquer coisa que me acontece, eu tenho coragem de chegar para meu pai. Mas durante muitos anos da minha vida, para quem que eu ia? Para minha mãe. Eu corria para quem? Para minha mãe. Por quê? Porque na minha mãe eu tinha uma amizade. Eu quero encerrar te falando uma coisa, espiritualmente falando para você hoje. O nosso grande problema é que muitas vezes nós corremos para o Pai, que nos dá proteção, mas nós esquecemos da intimidade que precisamos ter com o Espírito Santo. Porque você sabe qual que é um dos principais papéis da mãe? É conduzir o filho até o Pai. Quando eu queria, por exemplo, chegar até a minha mãe, até o meu pai, eu conversava com a minha mãe. Você sabe qual que é o principal papel do Espírito Santo? Por isso que a gente fala, você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo, você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa adorar o Espírito Santo. Muita gente fala, você precisa ser amigo do Espírito Santo. Existe um livro formidável que diz Bom Dia Espírito Santo, que fala sobre a intimidade com o Espírito Santo, porque muitas vezes nós estamos buscando a proteção de Deus, nós estamos buscando a prosperidade de Deus, olhando para Ele como um pai, mas nós não estamos buscando a intimidade com o Espírito Santo. E você sabe o que acontece? Quando isso se concretiza, nos tornamos uma família em guerra. Criamos conceitos bagunçados na nossa cabeça. Buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Em Gênesis 21, fala-se também sobre a história que todo mundo conhece. Fala sobre a história de Sara. Sara, ela era uma mulher já de idade avançada, já era uma senhora, e ela tinha o desejo de ouvir, de ser chamada de mãe. Muitas pessoas pensam, e às vezes a gente até acha que que uma família, ela só é constituída quando você tem filhos, né, e vai ter descendência e tudo, mas não. A nossa família começa praticamente ali no namoro, quando a gente namora já com a intenção de casar e no altar de Deus a gente junta ali, a gente sela uma lealdade. E a gente vê muito isso, eu vi muito isso no perfil de Sara. Sara, ela foi super leal, imagina, super avançada de idade. Ela já sabia que era estéril. Eu não sei quanto tempo ela ficou casada, quanto tempo ela e Abraão pelejando para ter filhos. E ela teve que exercer a grande fé. Ela tinha uma promessa que ela seria mãe de multidões, mãe de nações, ela com seu esposo, mas ela teve que esperar o tempo, ela teve que exercer a fé para que ela pudesse alcançar ali tudo, as promessas que Deus estava fazendo para ela. Muitas vezes nós, como estamos vivendo dentro de uma casa, seja com o nosso esposo, seja às vezes até assim, convivendo muito com sogra, com sogro, tem certas características na gente que fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Às vezes a gente esquece da nossa lealdade no princípio de quando a gente começou a constituir uma família. Imagina, Sara não tinha um filho, ela poderia muito bem falar, não, para Abraão, deixa, né? Ou ela poderia, eu vejo tantas vertentes no caráter dela, que ela poderia, às vezes até tentar ter filho com outro homem e falar para Abraão que era dele, que tinha feito a promessa, mas ela se guardou para a promessa. Ela foi fiel, ela foi leal à promessa de Deus. Ela foi leal ao seu esposo. A lealdade, ela anda junto com a promessa. Quando a gente está firme perante o Senhor, a graça de Deus, ela vai nos acompanhar.
Não tem como, Deus ele olha para a gente e vê que nós somos justos, que nós estamos ali na peleja, que a gente está fazendo com amor. E sabe aquele velho ditado que diz, pelo fruto se conhece a árvore? A Bíblia, a gente fala tão lindo do caráter, da retidão que foi Isaac, que eu só consigo imaginar da criação que Sara deu para ele. Ela deve ter dificuldades, ela deve ter dias que ela estava querendo dar uns petelecos nele, como todo mundo. Mas os nãos que a gente recebe, e eu acredito que quanto mais não a gente recebe dos nossos pais, lá na frente mais gratidão a gente tem. Porque eles conseguem ver, hoje eu como mãe, a gente consegue não ver as coisas limitadas, mas a gente consegue ver as coisas com um limite maior. E isso Deus tem para conosco. Às vezes ele está falando não, até agora não. E às vezes a gente quer, tá bom, então o Senhor não vai me dar isso a partir de hoje, né? Como até teve a pregação da semana passada, então o Senhor não é mais o Deus da minha vida. O não de Deus é o agradecimento posterior. Pelo fruto conhece a árvore, pelos seus frutos Deus vai conhecer você, as nações vai conhecer você, pela sua descendência, o seu caráter ele vai ser lembrado. Eu como filha de Deus, eu quero que as pessoas vejam o caráter de Deus na minha vida. Nos mínimos detalhes, sabe aquelas coisas que a gente não pode deixar os mínimos detalhes, as pequenas coisas para trás? É isso, é um bom dia, é ajudar a pessoa, é a gente ser grato, é a gente louvar a Deus, é a gente amar o próximo, é a gente fazer os mínimos detalhes. O Anjos da Noite, ele está aqui para a gente fazer isso. São coisas que às vezes as pessoas não veem e a gente não está nem aí para isso, porque a gente sabe que Deus está vendo. É a nossa lealdade com Ele, não com as pessoas. É o que nós fizemos compromisso com Ele. E isso, né, é um brinde, é um viva ao que a gente vive no nosso secreto, é o que a gente vive ali na nossa família, no nosso eu, com o nosso cônjuge, e não é postado. E assim mesmo a gente ainda continua feliz, a gente continua motivadas a continuar. Uma outra característica que eu acho assim maravilhosa é o destemor de Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Gente, imagina uma mulher que ela sabe que o filho dela já nasceu com a condição de ser morto já. Imagina. Na Bíblia ali, eu dei uma estudada profunda, fala-se que ela escondeu Moisés 3 meses. Como que foi lá em casa 3 meses quando o Ita nasceu? Choro. Chorou, gente, 3 meses. Eu imagino o desespero dela de esconder uma criança recém-nascida durante 3 meses para não ser morta. Tem força em você. Tem algo grande que vive em nós. E se você ainda tem uma mãe que às vezes fala não para você, respeita o não dela. Respeita o sim, respeita a guarda, respeita a soberania de Deus que tem sobre a sua vida. Joquebede pelejou e ela, quando viu que já estava ficando muito difícil, os soldados queriam buscar, queriam matar, o povo de Israel, eles estavam se proliferando muito, eles estavam, né, casando, tendo filhos, e o faraó se sentiu super ameaçado, que o inferno se sinta ameaçado com os nossos filhos, com as nossas atitudes. E então ela pega e faz uma estratégia, ela bola uma estratégia. Nós, como os filhos, como mães, como pais, a gente tem que bolar estratégias para o nosso futuro, para os nossos filhos, porque muitas das vezes a gente não sabe com quem eles casarão, muitas das vezes a gente não sabe quem será o coleguinha da escola, que vai sentar ali do lado, o melhor amigo. Então, Joquebede, ela fala, ela sabia o horário que tinha, que a filha do rei, a filha do faraó, ela ia tomar banho, então mais do que depressa, ela falou, é isso, se ela vê um neném lindo desse, Deus faz todos os nenéns lindos para a gente querer morder de amor e ficar apaixonada, é ou não é? A Antonella tem 1 ano, eu quero morder ela. Então, mais do que depressa, ela fez a cesta, ela foi muito estratégica, ela não teve medo. Então, fez a cesta, colocou e deixou Miriam de espreita. Falou, na hora que ela for entrar no rio, eu coloco e ela vai ver. Ela confiou em Deus. Então, Miriam viu. Quando a filha de Faraó viu a cestinha, viu o neném, a menina falou assim, nossa, você não quer que eu chame alguém para já amamentar, ajudar você? Miriam estava colhada com a estratégia, o querer de Deus ali com a mãe.
Nós, sozinhos, não vamos a lugar nenhum. A sua família, ela te leva a lugares, às vezes pode demorar mais um pouquinho, mas lugares mais longes, lugares mais certos, lugares mais concretos. Então Miriam colaborou. Gente, olha que beleza. A mãe de Moisés, ela foi a ama de leite, ela amamentou Moisés até ele parar de amamentar. E logo depois, devido a ela ter vivido toda essa vida de estratégia, de ousadia, ela ficou destemida. Quem libertou os hebreus foi Moisés. Todos aqui, todos nós, eu creio isso no fundo do meu coração, nós fomos chamados para ser diferentes. E se a diferença não for por completo em nós, nós pelo menos começamos. Os nossos filhos serão diferentes, eles marcarão geração. Eu quero que o caráter de Deus ele seja moldado e completado em mim. Tem coisas que eu não consigo fazer tão bem, mas tem coisas que ele também não consegue, então a gente se completa. Ele me leva para mais perto de Deus e eu também levo ele. Casamento, a união, família, o estar junto, isso é dom de Deus. Bate palma aí, velho. Obrigada. Vai dar uma animada, vocês estão muito quietos. Agora pensa comigo. Imagina comigo aqui. E essa é a última parte que eu vou falar, até por causa do horário que a gente não pode ir muito. A família de Deus é perfeita. Amém? Deus é perfeito, a família de Deus é perfeita. Aí você olha para a família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí pensa comigo, o Pai exerce a sua função, a hierarquia dele. Ele olha para o Filho e fala, Filho, o mundo está assim, o mundo precisa de salvação, o mundo precisa disso. O Filho exerce a sua função. Qual que é a função do Filho? Obedecer quem? O Pai. Aí ele vem para o mundo, morre por todos nós. Aí Jesus vai, está com o Pai e ele fala, eu deixo para vocês quem? O Espírito Santo, o Consolador. Qual que é a função do Espírito Santo? Cuidar, consolar, estar no meio de nós, cuidar da gente, estar perto da gente, buscar intimidade. A gente chama nosso amigo Santo Espírito. Cantamos uma música desse jeito. Então quando nós olhamos para isso, existe uma hierarquia, gente. E quando nós olhamos para a família que nós estamos vivendo no mundo, se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, a nossa família também existe hierarquia. E por que não está dando certo? Não sei se vocês notaram, eu vi uma reportagem na China, que cresceu nessa pandemia o maior número de divórcio. Cresceu aqui no Brasil o maior número de denúncias na lei Maria da Penha. Por que se nós somos a família, a imagem e semelhança de Cristo, a nossa família não está sendo como no céu, como a família divina, a nossa família aqui não está acontecendo? Cada um de nós temos um pensamento e temos uma forma de agir. Eu penso de um jeito, a Bianca pensa de um jeito, e isso desde quando a gente namora, mas, por exemplo, coisas que eu fiz, eu avisava para ela, quando a gente casar é assim, 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 e talvez eu não mude, mesmo precisando mudar. Começa no casamento. O dia da cerimônia, ela sonhando com a cerimônia do casamento. Eu não estava nem aí para o casamento, gente. Para a festa. Eu estava pensando na lua de mel já. São situações o quê? Diferente. A gente, por exemplo, saiu daqui, fomos viajar de lua de mel. Muito top. Lua de mel sempre é bom. Cadê a Ana? A Ana está ali e falou, nossa, minha lua de mel estava aproveitando, fiquei grávida. Lua de mel sempre é bom. A gente saiu aí, fomos, por exemplo, a nossa primeira briga, gente, estou contando para vocês. Aí a gente foi para um shopping, nós saímos daqui, fomos na América Central, em Punta Cana, no Caribe. Do Caribe a gente foi para a casa dos meus tios nos Estados Unidos e ficamos uns dias em Miami. Entramos num shopping grande, que você olhava e falava, barato demais. Aí eu com pensamento aqui no Brasil, tinha ganhado muitas coisas, os meninos que é mais antigo aqui, a Gi e o Nando, cadê eles? Tá ali, foram meus padrinhos de casamento.
Eu pensando que a gente ganhou um monte de coisa, mas a gente não tinha ganhado geladeira e cama. Então, quando eu chegava nos lugares, ela olhava e falava assim: nossa, essa bolsa está tão barata. Essa bolsa lá nos Estados Unidos, ou lá no Brasil, custa tipo R$1.000, aqui está $100. Eu falei, é. Ela falou, compensa demais. Eu falava assim, mas a gente não vai comprar. Ela falava, por quê? Por que não? Aí andava em outra loja. Aí é marcha, hein, gente? Aí ela via um relógio. Tinha época que ela estava invocada com relógio. Aí ela via um relógio. Nossa, compensa demais. Eu falei, não, a gente não vai comprar. Ela falou, por quê? Por que não? Depois da quinta loja, ela parou de conversar comigo. A gente não conversava mais. E a gente estava em lua de mel. Eu chegava, queria abraçar. Amor, vamos. Não. Com raiva. O Ita nasceu até a gente se situar, porque cada um tem uma cabeça, gente. E você sabe o que está acontecendo com as coisas de hoje, com as famílias de hoje? É que essa hierarquia que eu estava falando aqui, além da gente ter cabeças diferentes, você sabe o que acontece? Nós estamos invertendo a hierarquia. Mulher fazendo papel de homem, homem fazendo papel de mulher. E aí a coisa começa a bagunçar, porque um não começa a suportar o outro, um não começa a aguentar o outro. Mãe, que para proteger o filho, esconde tudo do pai, em vez de se abrir com o pai, e aí as coisas começam a ser incompatíveis, e as coisas param de acontecer, e nossa família não vai ser como no céu. Por isso que você precisa entender uma coisa. Todos nós aqui temos uma função. Quem é pai aqui fala amém. Você é o sacerdote da sua casa. Se posicione como sacerdote da sua casa. Como alguém que cobre a sua família, como a pessoa de Deus, como alguém que protege, como alguém que traz prosperidade, como alguém que cuida, como alguém que faz tudo isso. As mães, dever é cuidar, gente. É aproximar o filho do pai, é ser o elo, assim como o Espírito Santo. Então, quando nós perdemos tudo isso, viramos essa bagunça que o mundo está. Pessoas que começam a casar e no primeiro dia do casamento... Gente, eu fiz alguns casamentos na minha vida. Mas você sabe o que eu mais ouvia de fora? Não de dentro da igreja, mas de fora. Não, se não der certo a gente larga. São situações que estão acontecendo hoje. E isso precisa cair por terra, e isso precisa acabar. Porque a família divina é o nosso espelho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A família de Deus é perfeita. Deixa eu te falar, a sua família existe um espelho, a sua família tem alguém quem procurar. Tudo que a gente precisa é alinhar a nossa família com a família do céu. E eu encerro falando uma coisa para você. Você está buscando a proteção de Deus, sem ser um filho que obedece a Deus como um pai. A gente chama Deus de pai, mas poucos obedecem a Deus como filho. Você está tentando acertar sua família sem buscar uma intimidade com o Consolador, sem buscar uma intimidade com aquele que ficou aqui para ser meu amigo, para ser teu amigo, que é o Espírito Santo. As coisas não vão acontecer. Talvez existem famílias, existem situações, existem pessoas que estão devastadas aqui, famílias que estão prestes a ruir, a viver o pior. E hoje talvez Deus te trouxe aqui para você ouvir uma coisa e você entender. Não existe reconstrução de nenhuma família sem a presença do Espírito Santo. Porque eu tenho uma cabeça, ela tem outra. Gente, eu sou sincero, eu sou pastor, mas eu sou sincero. A gente já brigou muitas vezes. Muitas vezes. Brigamos por causa de filho. Brigamos quando ela trabalhava fora, que ela saía de madrugada e chegava na outra madrugada. E eu quase não tinha mulher. Brigava. Era bom financeiramente, glória a Deus.
Esse dia até falei para ela, pode voltar a trabalhar. Era bom demais. Mas, gente, não dava. Brigávamos nessa época? Brigávamos. Só que agora, a gente chega num tempo que não é de comodidade, mas chega um tempo que agora a gente tem uma maturidade que só o Espírito Santo pode dar, que eu tenho uma cabeça, ela tem outra, mas a gente se encontra. E eu vou encerrar falando o porquê. Porque a forma que você vive com o Espírito Santo muda a sua forma de viver diante das pessoas. Você quer viver uma família boa? Eu vou te contar um segredo. Busque o Espírito Santo. Você sabe com quem que eu aprendi isso? Meu pai. Com o meu pai. Aconteceu uma situação terrível na igreja, de outro lugar, não daqui. Nós somos 270 igrejas no estado de Goiás. Meu pai é o presidente da igreja e aconteceu uma situação terrível uns 5, 6 anos atrás. Eu fiquei revoltado. Fiquei revoltado mesmo. Grilado, mas muito grilado. E aí a gente saiu para chegar até essa situação. E eu com raiva, falando para o meu pai. E meu pai de boa dentro do carro, cara. Meu pai tranquilo, meu pai cantando, sorrindo. Minha cabeça ficava assim, esse homem é doido. E meu pai tranquilo. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, como é que diante de toda essa situação, o Senhor consegue ficar do jeito que o Senhor está? Tipo assim, sabe aquela paz que excede todo entendimento? O cara está ganhando facada nas costas e de boa. Eu falei, pai, como? Aí meu pai falou assim, Micael, você ora como eu oro? Você tem um relacionamento com Deus como eu tenho? Porque a forma que você se relaciona com Deus muda a sua forma de se relacionar com as situações e muda a sua forma de se relacionar com as pessoas. Então, se você está enfrentando dificuldade na sua família, se relaciona com Deus. Você está enfrentando dificuldade no seu trabalho, se relaciona com Deus. Você está enfrentando dificuldade com o seu chefe, se relaciona com Deus. Você está enfrentando dificuldade num ninho de amizade na igreja, se relaciona com Deus. Porque a forma que você se relaciona com Deus muda a sua forma de se relacionar com as pessoas. Quem está me entendendo aqui, diga amém. O que o pastor Micael falou é muito interessante, porque eu vi uma característica super interessante também, falando sobre a humildade. Quando, às vezes, até lá na própria loja, eu vejo algumas pessoas assim, super bem vestidas, que são bem financeiramente, e falam assim, eu tenho que ver com meu marido. Gente, eu não acho que isso está diminuindo a pessoa. A mulher, ela pode muito bem ganhar mais do que o marido, mas são só, né? Então, quando às vezes a gente pensa que você é só um, aí o dinheiro é só seu, aí as dívidas ficam nossa, né? Então, não tem problema nenhum, às vezes, da mulher ela ganhar mais do que o homem, mas o fator de estar na submissão é estar unidos. A gente está tudo tendo um propósito, está todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, a gente sempre soma. Quando a gente soma, a gente multiplica. Quando a gente diminui, a gente zera. E o que o Micael não sabe, aqui, ó, meu relógio. Pode filmar, pode filmar. Ele não deixou eu comprar, mas depois ele me deu. Peguei. Depois de 2 anos, o relógio que eu queria na lua de mel chegou. Tem coisas, tem hora para tudo. Tem ou não tem, gente? E a humildade, ela tem que acompanhar os relacionamentos. Em qualquer lugar. Com o porteiro, né? O elo. Às vezes, cede. Pode ceder. Sempre você. Não importa, ó minha humildade. Eu não importo. Mas lá na frente, na hora de dormir, tem o tete a tete, entendeu? O conversar, o diálogo. E Batseba, eu vi muito essa característica nela. Porque Batseba, ela teve um marco de erro muito visível, muito marcado. Batseba, ela foi esposa de Urias. E rei Davi quis ela por tudo nessa vida.
e ela engravidou do rei Davi. Ela tinha uma marca de erro muito grande. E mesmo assim, o esposo dela, o Urias, faleceu, morreu, devido a toda a estratégia vingativa que Davi fez. Tem pessoas que vão chegar perto de nós, querendo nos destruir, querendo nos afastar dos nossos sonhos. Mas tem Davis que chegarão para nós e trarão também uma força. Batseba, tendo todos os erros do adultério e tantos outros erros, ela não desanimou. Sabe, os defeitos que a gente tem, os pecados que até hoje a gente cometeu, isso não quer dizer que nós estamos diminuídos perante a Deus. E isso também não quer dizer que pelo amor e a graça dele serem infinitamente multiplicáveis, que isso é mais um motivo da gente sempre continuar errando, porque a gente sabe que sempre ele continuará nos perdoando. É hora da gente rever e falar: Deus, eu errei, eu pequei, mas eu não desanimei, eu quero continuar, eu vou fazer, a gente vai. E devido a toda essa humildade de Batseba, dela ter reconhecido, a Bíblia fala que quando Davi, ele reconheceu, ele pediu perdão. Quantas vezes eu não tive que pedir perdão para ele, para o meu marido aqui? E nem por isso eu morri. Tem casais que não pede perdão porque acha que se pedir perdão é porque é fraqueza. Isso é sinal de fortaleza. A humildade, o perdão. Quantas vezes eu já tive que pedir desculpa para o Ita? Teve um dia que eu bati nele e nem foi ele, gente, que fez as coisas. Quantas vezes a gente tem que pedir perdão para Deus, que a gente fez algo e sendo que não era a hora certa e depois aconteceu, a gente quer recuar, mas a sequência ela fica. Quando a gente planta errado, as sequências são desastrosas. Mas a colheita ela tem um fim e ainda é tempo da gente produzir, da gente plantar coisas boas. Quer saber? O amor, o perdão, a gratidão. Quantas famílias estão magoadas com coisas tão pequenas? Se tivesse feito, falou assim: vem cá, me perdoa, hoje eu não estou num dia legal. E a coisa mais bacana que a gente vê também foi a submissão de Maria. Maria, ela sabia. Gente, o fato dessas histórias terem acontecido há 1000 anos atrás não muda nada do que o mundo vive hoje. Não muda nada das dificuldades, pessoas estéreis, comércio difícil, impostos altos, casamentos conturbados e desconfiança. Maria, ela ficou submissa, sabendo que ela poderia até sido condenada à morte. Ela aceitou. Quando o anjo apareceu para ela, o que ela diz? Eis-me aqui. Deus às vezes está colocando tanto anjos ao nosso redor, né? Os nossos filhos, a nossa sogra, a nossa mãe, o nosso vizinho, e a gente não está dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, deixa eu te ajudar, eis-me aqui, vamos. É uma carona, é alguma coisa? É muito simples, é muito pouco, é muito pequeno. Algo que a gente pode fazer para as pessoas e tem um valor gigantesco. A lealdade, a humildade, a submissão, ela tem que acordar com a gente e dormir com a gente, acordar, dormir. Isso nos faz pessoas melhores. Eu pretendo ser uma mãe super melhor. Nossa, para ser a melhor esposa do mundo para ele. Porque a minha família merece o meu melhor. A gente merece fazer tudo com excelência. O dia que a sua casa virar um ponto de guerra, meu irmão, chuta o Satanás para longe. Porque a sua casa, você quando decidiu casar, é porque você quis fazer ela um pedacinho do céu. Como o pastor Micael falou, é um espelho da Trindade, é um espelho da família de Deus. A nossa casa, a partir de hoje, vai ser um pedaço do céu. A sua casa vai ser? Glória a Deus, amém. Onde você chegar no seu trabalho, você vai levar um pedacinho do céu? Eu vou. Onde eu chegar, eu quero que o Espírito Santo, Deus e a constelação inteira de anjos cheguem comigo, porque eu quero levar a paz, a gratidão, e quando eu retornar para minha casa, eu quero continuar a paz, a gratidão. Às vezes eu trabalhava 300 turnos, porque eu chegava em casa, tinha que fazer relatório, aquela coisa, financeiramente era top.
mas eu estava deixando de ser mãe. Eu estava deixando de saber das coisas que ele fazia. Estava deixando de... Aliás, não tinha era tempo, falava essa coisa, não tinha tempo de fazer as coisas da igreja. Mas a maturidade, ela chega. Tem hora que a gente começa a saber que as bênçãos têm que correr atrás da gente. Quando a gente age estrategicamente, quando a gente é leal a Deus, quando a gente honra as promessas de Deus e quando a gente é humilde. Quando a gente está junto com a nossa família, cara, se você faz tudo pela sua família com excelência, Deus vai mover o céu inteiro com excelência a favor de você. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém. Eu quero encerrar para a gente poder orar e fazer sorteios e tudo mais que a gente tem para fazer. Falando para vocês algo pessoal e segredos para nós, para mim, talvez principalmente. Primeiro, é melhor viver em paz do que ter razão. Tem hora que a gente quer buscar razão, cada um quer ter razão e brigamos. É melhor viver em paz do que ter razão. E a segunda coisa é algo que eu falei acho que uns 2 domingos atrás. Aquele que pede desculpa é o mais corajoso. Aquele que perdoa é o mais forte. Mas aquele que esquece é o mais feliz. Nunca fui perfeito. Ela também não. Existem coisas minhas que um dia eu contei e ela teve que esquecer. Existem coisas que ela falou e eu tive que esquecer. Por quê? Porque o que pede desculpa é o mais corajoso. O que perdoa é o mais forte. E o que esquece é o mais feliz. Se coloca em pé no seu lugar, vamos orar nessa hora. Talvez Deus nos levou esse tempo na quarentena para a gente treinar muita coisa. Tipo, não agora, porque eu acho que ela até parou, mas a Bianca, por exemplo, nesse tempo, ela testou a paciência com o Ethan. A Bianca, ela chega aqui, gente, fala mansinho. Isso aqui é uma leoa. Eu que escuto os gritos lá. Mas, por exemplo, acho que é um ensinamento. Esses dias a gente até conversou com a Raquel para ter ajuda, porque essa questão sem escola, a Bianca ia dar aula para o Ethan. Eu até saía de casa, falava, Deus abençoe vocês, boa tarde, vai ser excelente. E a gente está passando agora mais tempo, e algo, por exemplo, eu estou treinando dentro de casa. Celular. Os meus 3 viciados em celular. Agora, por que eles são viciados em celular? Porque o pai e a mãe são. Agora eu chego, coloco meu celular para carregar, fico com os meninos, assisto um desenho, brinco. As brincadeiras lá de casa é muito louca. É dinossauro, é zumbi. Zumbi, as brincadeiras doidas, mas é eu e meus filhos. E ela agora, quando está com o celular, eu pego o celular dela, eu tiro e falo, para. Não, é porque eu tenho que vender a loja. Não sei o que, né. Não. Tudo a gente arruma desculpa, né? Quando quer continuar no erro. Então eu quero te encorajar a ter tempo de qualidade. Porque é algo que eu estou aprendendo. É algo que eu fazia, mas muito pouco. Mas agora em casa, meu tempo é para eles. Com ela também. Então, que, sabe, pequenos segredos possam mudar a sua vida. Se a sua família está com você, família não tem problema, gente, tá? Isso aqui de abraçar, só se for família. Sua família está com você, abraça, para a gente poder orar. Se não, abraça seu corpo aí, talvez você não tenha mais a sua mãe, mas esse é o momento para a gente orar junto, para a gente viver junto. Por isso, feche os seus olhos, a gente vai cantar um pedaço de uma música. Enquanto isso, vocês se abracem, vocês orem, vocês conversam, talvez seja o momento de pedir perdão, talvez seja o momento de falar, não, eu quero viver em paz com você, e para mim viver em paz eu não posso ter razão sempre. Quando a gente canta, ora junto aí.
Faça da tua casa a casa do Senhor. Se tem alguma pessoa que não está aqui, ore por essa pessoa também nessa hora. Ore por ele também nessa hora.